Nesse episódio nós vamos falar da Terceira Internacional, a Internacional Comunista fundada há 100 anos, em março de 1919, por Lenin e por Trotsky. Essa série terá um novo vídeo toda quarta-feira às 18 horas. Se inscreva no canal para receber as notificações. A Terceira Internacional foi fundada sob o impulso da Revolução de Outubro de 1917. Em plena Guerra Civil, vários partidos socialistas se reuniram em Moscou para realizar o primeiro congresso de fundação da nova Internacional. Tinha um objetivo declarado: fazer a Revolução Socialista Mundial. Para o Partido Bolchevique, a Revolução Russa era apenas o primeiro passo e uma alavanca para desenvolver e impulsionar a Revolução Socialista no mundo inteiro. Mas foi a vitória da Revolução Russa que permitiu que Lenin e Trotsky fizessem essa primeira tentativa de construir uma direção revolucionária internacional, um verdadeiro Estado-Maior para a Revolução Socialista Mundial. Mas de onde surgiu a ideia de fundar a nova Internacional? E quais foram as bases para a sua Constituição? A Terceira Internacional nasceu da ruptura da Segunda Internacional, também conhecida como Internacional Socialista. A Segunda Internacional tinha sido fundada em 1889 e havia crescido enormemente durante o período chamado Pacífico de desenvolvimento do capitalismo imperialista, que se deu antes da Primeira Guerra Mundial. Esse crescimento da Segunda se deu em um período de grandes lutas por reformas, como salário, 8 horas de trabalho, e também de construção de sindicatos e de crescimento eleitoral e parlamentar dos partidos socialistas nacionais. Contraditoriamente, esse crescimento dos partidos socialistas europeus levou à formação de uma camada de burocratas privilegiados constituída por deputados e dirigentes sindicais. Esse setor abandonou a luta pela Revolução Socialista e começou a acreditar na possibilidade de reformar o sistema capitalista. Quando foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial em 1914, as direções nacionais desses partidos socialistas apoiaram as burguesias dos seus respectivos países. Isso se constituiu numa claríssima violação do princípio socialista de nunca apoiar uma guerra imperialista. Foi uma tremenda traição, que teve como consequência a dissolução da Segunda Internacional. No entanto, havia se formado no interior da Segunda Internacional uma ala esquerda revolucionária, da qual faziam parte dirigentes do Partido Social Democrata Alemão, como Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, assim como Lenin e Trotsky. Essa ala esquerda lutou durante anos contra as tendências burocráticas e reformistas dentro da Segunda Internacional e, em 1914, tomou uma posição clara contra a guerra e contra a traição dos dirigentes social-democratas. Foi Lenin quem primeiro declarou que a Segunda Internacional estava morta para a classe operária e que era preciso formar uma nova internacional. Não por acaso, o Partido Bolchevique dirigido por Lenin era a expressão mais avançada dessa esquerda revolucionária. Era um partido revolucionário de combate formado nas duras condições de repressão da ditadura do czar. Ao mesmo tempo, era um partido que já tinha uma experiência revolucionária vivida na Revolução de 1905. A tomada de poder pelos bolcheviques em outubro de 1917 consolidou e facilitou a tarefa de construir essa direção revolucionária internacional. A Internacional Comunista foi fundada após a Primeira Guerra Mundial, no auge do processo revolucionário em toda a Europa, com revoluções na Alemanha, na Hungria, na Itália e em vários países. Mas não foi um caminho fácil. A traição da social-democracia cobrou seu preço
e atingiu as próprias fileiras da Terceira Internacional. Em janeiro de 1919, apenas 2 meses antes do Congresso de Fundação da Internacional, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram assassinados. Eles foram mortos por grupos paramilitares de direita a mando dos governantes social-democratas. No discurso de abertura do Congresso de Fundação da Terceira Internacional, Lenin homenageou os 2 grandes revolucionários, chamando todos os presentes a prestar uma homenagem a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo como os maiores representantes da Terceira Internacional. Em seus 4 primeiros congressos, que eram anuais, a Terceira Internacional definiu as linhas mestras de um programa revolucionário e da organização dos partidos comunistas. No primeiro congresso, na sua plataforma e nos estatutos, a Terceira definiu como seu objetivo a tomada de poder pelo proletariado em todos os países, a constituição de governos baseados em conselhos operários, ou seja, soviets, e a socialização da economia, como base para uma transição para o socialismo. No segundo congresso foram votadas as 21 condições para a adesão dos partidos socialistas à Terceira Internacional. Essas condições delimitavam o tipo de partido, constituído exclusivamente por revolucionários e organizado sobre os princípios do centralismo democrático. Ou seja, o modelo e os princípios do Partido Bolchevique foram estendidos aos partidos dos demais países. Nesses 2 primeiros congressos e também no terceiro e o quarto, foram aprovadas importantes resoluções programáticas. Entre essas resoluções estava um programa de luta contra a opressão sobre as mulheres e um programa para a luta dos povos oprimidos. Além disso, também se aprovaram resoluções sobre a Frente Única Operária, sobre a participação dos comunistas nas eleições burguesas, sobre a intervenção dos sindicatos e vários outros temas. Todas essas resoluções são ainda hoje uma referência para os problemas táticos e estratégicos da Revolução Socialista e fazem parte do seu programa. Mas, infelizmente, essa experiência da Terceira Internacional durou pouco, apenas os 4 anos dos seus primeiros congressos. Mas, afinal, o que aconteceu? A burguesia europeia, com o auxílio decisivo da traição das direções social-democratas, conseguiu reverter a onda revolucionária do pós-guerra. O recuo da Revolução Mundial provocou o isolamento da União Soviética no cenário internacional. Esse isolamento, combinado com outros fatores, como o esgotamento do proletariado que havia lutado tremendamente na Guerra Civil e a própria destruição do país, levaram à burocratização do Estado soviético e do próprio Partido Bolchevique. Como a Terceira Internacional estava estreitamente vinculada com o destino da União Soviética e do próprio Partido Russo, isso também levou à degeneração da Internacional Comunista. Mas o mais importante é que a fundação e os primeiros anos da Terceira Internacional entraram para a história. Foi a mais importante tentativa de construir uma direção revolucionária internacional, um partido mundial para dirigir a Revolução Socialista. A Terceira Internacional deixou uma enorme herança de ensinamentos para as novas gerações de revolucionários. Deixou um legado programático, teórico e organizativo para os revolucionários do mundo inteiro, que está sintetizado nos volumes com as resoluções e documentos dos 4 primeiros congressos. Lenin foi, sem dúvida, o inspirador e o chefe indiscutível da Terceira Internacional. Mas depois dele, Trotsky cumpriu um papel fundamental, tanto nos discursos como na redação das resoluções, documentos e informes sobre a situação internacional desses 4 primeiros congressos. E depois da morte de Lenin, como nós vamos ver nos próximos episódios dessa série, Trotsky foi o melhor defensor desse legado revolucionário. Se você quer saber mais sobre a história da Terceira Internacional, nós recomendamos esse livro do historiador francês, especialista na Revolução Russa,
e na história do trotskismo, Pierre Brouet, que escreveu essa história muito completa sobre a Terceira Internacional. Você pode encontrar esse livro no site da editora Sundermann, cujo link aparece aqui na tela. Uma das preocupações mais importantes de Trotsky durante os primeiros anos do regime soviético foram os problemas da vida cotidiana. Trotsky afirmava: nem só de política vive o homem, e ele escreveu vários textos sobre esses problemas da vida cotidiana e os problemas culturais. Isso é o que veremos nos próximos episódios.